tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. É verdade, a gente defende quem mais precisa. Mas também defende o empreendedor brasileiro. Defende juros baixos, inflação baixa e mais poder de compra para as famílias. A gente defende oportunidades para todos. Defende uma agricultura forte, mas também as nossas florestas preservadas. E quando o nosso país é atacado, a gente defende a democracia. PT. Defende o Brasil. Defende você. Olá, hoje é sexta-feira, 3 de novembro de 2023 e está começando agora mais um Jornal PT Brasil com muita informação e luta popular na sua manhã. Na edição de hoje a gente conversa com o secretário-geral do PT, Henrique Fontana. Ele faz um balanço desse primeiro ano aí da vitória do presidente Lula nas urnas. E o Raimundo Bonfim, coordenador da Central dos Movimentos Populares, vai conversar com a gente sobre o 7º Congresso Nacional da entidade. Um ótimo dia para você que acompanha a gente pelo Facebook, pela Rádio PT na web, pela TV PT no YouTube ou pelo PT Site, canal 1313. Queria dar bom dia também para a Lúcia e para a Nayane, as nossas intérpretes que apresentam este jornal em língua brasileira de sinais. Eu sou Amanda Guerra e eu falo com você do estúdio da Rede Povo de Comunicação. A gente vai conversar nesta edição de sexta-feira aqui sobre esse primeiro ano da eleição do presidente Lula. Vamos falar também da Central dos Movimentos Populares, né? A gente tem vários temas para abordar aqui hoje, então eu quero te convidar a se inscrever aqui na TV PT, ativar o sininho de notificações para você não perder nenhuma das nossas transmissões, curtir e compartilhar também esse vídeo com os seus contatos. E a gente está falando aqui hoje também de comemoração. Tem um ano que a gente estava com aquele grito ali engasgado, conseguimos comemorar a eleição do presidente Lula nas urnas, né, naquele 30 de outubro do ano passado. Completou um ano e ele já está cumprindo tudo que ele se comprometeu com os eleitores, né? A gente teve aí vários avanços já nesse primeiro ano de mandato do presidente Lula e a nossa primeira entrevista de hoje é exatamente sobre isso, né? Esse balanço que a gente vai fazer. E quem conversa com a gente é o secretário-geral do partido, Henrique Fontana. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os internautas, né, que nos acompanham pelas mais diferentes plataformas de comunicação que a nossa comunicação do partido tem com o Brasil inteiro. É uma alegria para mim voltar a participar desse bate-papo contigo e com todos os nossos internautas. Secretário, esse um ano, né, assim, a gente já tem um ano daquela comemoração, né, daquela vitória do presidente Lula, e ele começou a mudar os rumos do país antes mesmo de tomar posse, né? Como é que o presidente Lula e sua equipe de transição prepararam, ainda em 2022, o terreno, né, para o que seria o primeiro ano do seu mandato?
Sim, Amanda, a vitória, né, que o povo brasileiro nos concedeu foi uma vitória absolutamente histórica, né? Uma vitória heróica que se deu em condições extremamente adversas, né? Com o uso e abuso da máquina do governo por parte do então presidente, um conjunto de crimes que foram cometidos, inclusive durante a campanha, crimes, né, na área do uso das redes sociais, crimes como a tentativa de bloquear estradas, impedindo a chegada de eleitores à urna, mas esta vitória ela foi conquistada com o trabalho de milhões de pessoas que, de forma, cada um do seu jeito, da sua maneira de participar, estavam imbuídos da ideia de recuperar a democracia do país e de afastar um dos períodos mais danosos da história do nosso Brasil em termos de governos que o Brasil já teve. O Brasil vivia um ataque brutal contra a sua democracia, vivia um ataque brutal contra a sua economia também, porque o país que nós herdamos é um país que estava absolutamente destruído do ponto de vista econômico, porque o receituário adotado pelo governo anterior era um receituário que eu defino como o receituário do fanatismo liberal, onde um grupo muito pequeno de pessoas concentra ganhos cada vez maiores neste mercado especulativo, financeiro especulativo, e o mundo real da produção, dos empregos, dos salários, ele fica cada vez mais asfixiado. Então nós tivemos que assumir um governo em que, para que tu tenhas uma ideia, Amanda, tu e os nossos internautas, né, o orçamento da educação pública do país, o orçamento para as escolas, para a pesquisa, para universidades, ele havia sido reduzido em aproximadamente 34% durante os 4 anos do governo anterior. Ano a ano estava diminuindo o orçamento. E esta crise se dava por todas as áreas. Então, o primeiro grande ato do governo Lula foi a negociação de uma emenda constitucional que permitiu recuperar um conjunto de políticas públicas, o orçamento para todas essas políticas públicas. Os números na saúde eram semelhantes, de cortes profundos também, na área de ciência e tecnologia, enfim, todas as áreas, estradas, tudo praticamente estava parando no país. Então, a aprovação da chamada emenda constitucional, a PEC da transição, devolveu o orçamento para todas estas áreas, o que permitiu retomar um conjunto enorme de programas. Eu vou dar um exemplo só, porque depois eu vou seguir o nosso bate-papo conforme aquilo que tu entendas de maior interesse dos nossos internautas, Amanda. Mas, por exemplo, né, o programa Mais Médicos foi totalmente retomado. O Brasil estava com uma queda progressiva, o Bolsonaro, como nós lembramos, né, atacava o programa Mais Médicos, fez todo aquele conjunto de preconceitos contra os médicos, especialmente médicos cubanos que estavam contribuindo com a saúde pública do Brasil e com muita qualidade. E esta votação da PEC da transição, ela permitiu a retomada do programa Mais Médicos e hoje nós já temos 21 mil médicos trabalhando em diferentes recantos do Brasil, atendendo com muita qualidade na atenção básica a nossa população, e até o final de dezembro o objetivo é chegarmos a 28 mil médicos, o que vai ser o recorde, inclusive, em relação à aplicação deste programa que foi iniciado durante o governo da nossa grande presidenta Dilma Rousseff, que fazia um trabalho também extraordinário no governo do país e que foi, infelizmente, à época, derrubada por um golpe parlamentar que não deve mais se repetir em momento algum da história do nosso país. Aliás, ao encerrar esta primeira resposta, primeira reflexão contigo, Amanda, eu lembro que o governo Lula iniciou sob forte ataque, onde ainda aqueles que haviam, além de todo o desastre que fizeram enquanto governaram o país, pretenderam organizar um golpe contra a democracia no dia 8 de janeiro, que o presidente e toda a nossa equipe, as estruturas democráticas do país, Supremo Tribunal Federal, as instituições do país,
se sobrepuseram a esta tentativa de golpe e, felizmente, a democracia venceu mais uma vez. E, passo a passo, estamos reestabelecendo os pilares sólidos da democracia brasileira. Anteontem, há poucos dias atrás, não lembro exatamente o dia agora, mas nós tivemos mais um julgamento, onde o ex-presidente e o ex-candidato a vice na chapa do ex-presidente receberam a devida punição por conta do uso e do abuso da máquina pública durante as festividades do último 7 de setembro, da última data magna da nação brasileira, que é a data onde todos deveríamos comemorar uma união do Brasil, e ele usava aquilo para fazer política, para fazer campanha, para desrespeitar a lei, e felizmente o Tribunal Superior Eleitoral reconfirmou a cassação dos direitos políticos do ex-presidente e do ex-candidato a vice por 8 anos, em novo julgamento que ocorreu, se concluiu, né, há 3 dias atrás. Secretário, e o presidente Lula toma posse, né, no dia 1º de janeiro, sob o lema, né, União e Reconstrução. Eu queria falar sobre isso também, de um balanço do que foi feito até agora, especialmente nas áreas social e econômica. Então, este lema que o presidente Lula e o nosso governo, com o qual, né, o nosso governo assina a sua marca, eu considero, assim, extremamente preciso para as necessidades do Brasil. O Brasil precisa se unir em torno de um projeto de desenvolvimento nacional. Uma das piores sequelas, né, do antigoverno, do péssimo governo, que foi o governo de caráter fascista do presidente anterior, foi exatamente o volume de divisões, de implantação de redes de ódio, de intolerância, de mentiras, de redes e ações que procuravam dividir o Brasil, que procuravam perseguir parte dos brasileiros, e nós, então, sob a liderança do presidente Lula, queremos e estamos virando esta página. Queremos um Brasil para todos, um Brasil onde as ideias de cada um sejam respeitadas, onde todos possam defender as suas opiniões, posicionamentos, e que esta união reforce o nosso caminho de reconstrução. Reconstrução de tudo que foi destruído durante estes anos tristes, né? Estes anos que o Brasil já está esquecendo e quer deixar para trás, e vamos todos juntos superar os problemas que herdamos. E ainda ontem, né, anteontem, eu ouvi uma entrevista do presidente Lula, onde ele diz muito bem o tamanho, né, do rombo que nós estamos administrando. Neste processo de reconstrução, Amanda, eu quero destacar especialmente a reconstrução econômica do país, né? Aliás, a área econômica que vem sendo conduzida com enorme qualidade pelo nosso ministro Fernando Haddad, sempre com a participação intensa do presidente Lula, que, ao contrário, né, da incompetência do presidente anterior, que dizia que nem de economia entendia nada, o presidente Lula, por óbvio, participa ativamente desta política econômica. O nosso vice-presidente Geraldo Alckmin também tem papel importante, a nossa ministra Simone Tebet mostrando, aliás, a coalizão democrática que este governo conseguiu estruturar. O que nós estamos fazendo? Recuperando empregos, em primeiro lugar. O Brasil está reconstruindo uma política industrial. Nós chamamos de uma neoindustrialização, que queremos uma industrialização do país que olhe para a sustentabilidade, para a transição energética, uma indústria deste novo tempo que a humanidade precisa e o Brasil também precisa. Para que se tenha uma ideia, só até final de agosto, eu não tenho os dados atualizados até final de outubro, mas só neste primeiro ano até agosto, ou seja, em 8 meses, nós recuperamos 1.390.000 empregos com carteira assinada. Já baixamos o índice de desemprego para o menor índice desde fevereiro de 2015. Nós voltamos a adotar a política, Amanda e prezados internautas, né, da nossa TV PT, de todas as nossas redes, voltamos a adotar a política de valorização do salário mínimo
e de valorização de todos os salários, porque isto aponta para um fortalecimento do mercado interno e isto é um vetor fundamental de crescimento econômico para o país. O Brasil se reposiciona na geopolítica global, o presidente Lula exercendo a sua grande liderança globalmente, isto abre um conjunto de cenários extremamente positivos para a economia brasileira, com a retomada, né, de parcerias estratégicas com diferentes países, né, com os quais temos uma relação intensa do ponto de vista econômico. Poderia destacar aqui alguns movimentos, né? Eu estive recentemente na China coordenando uma comitiva de 20 dirigentes do nosso partido, que foi uma viagem excelente de intercâmbio a convite do Partido Comunista Chinês. O volume de negócios e de intercâmbio que o Brasil está fazendo com a China é extremamente superior ao que estava ocorrendo no período, né, em que o presidente anterior mal dirigia os negócios externos do Brasil. E eu ainda ressalto na economia, Amanda, a retomada do controle da inflação. Os preços dos produtos essenciais de consumo nosso reduziram desde que Lula assumiu a presidência. Eu lembro que, por exemplo, o litro da gasolina chegou a custar, durante o governo de Bolsonaro, R$ 7,50, por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, de onde eu falo neste momento. E hoje o litro da gasolina está em R$ 5,50, já tendo retomado a normalidade tributária, porque os estados e municípios tinham que receber os impostos sobre a gasolina. Quero, aliás, elogiar a gestão extremamente qualificada, profissional, do nosso presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, que reconduziu uma política de preço na Petrobras que garante a saúde da empresa e, ao mesmo tempo, garante o interesse dos brasileiros, que são os maiores acionistas da Petrobras. Então, os preços reduziram e a taxa de juros começa a reduzir, menos do que deveria. Este é o flanco negativo, porque, infelizmente, nós temos que suportar um presidente do Banco Central que é contra o atual governo. Um presidente do Banco Central que é vamos dizer assim, ligado, né, umbilicalmente ao bolsonarismo e a uma visão atrasada de política econômica. Mas mesmo sob a presidência dele, as variáveis econômicas, macroeconômicas estão mudando de maneira tão positiva que a redução da taxa de juros já foi de 1 ponto percentual e eu espero que numa próxima reunião do Copom caia mais 1 ponto percentual e isso também vai abrir um caminho maior, né, para o crescimento econômico. Nós estamos agora com este debate, que eu considero um debate que está sendo um tanto quanto forçado por alguns setores do mercado financeiro, se o país vai chegar no chamado equilíbrio fiscal total no ano que vem, que seria o déficit zero, ou se o país vai ter um déficit de 0,5% do PIB, que é algo absolutamente normal, tranquilo, natural, que indica o caminho correto de equilíbrio das contas ligado ao crescimento econômico. Então, Amanda, na área econômica, o Brasil ganhou e bastante nestes primeiros 10 meses do governo Lula e ganhará mais nos próximos meses, porque todos os indicadores estão apontando para uma melhoria ainda maior desta condição. Secretário, falando em projeções, eu queria aproveitar também para a gente falar das expectativas para 2024. Que projeções a gente pode fazer para esse segundo ano, né, do mandato do presidente Lula? Então, as nossas projeções são muito positivas. Aliás, eu quero aproveitar teria muitas coisas para citar neste balanço de um ano, né, Amanda? Não temos como, numa entrevista de 20 minutos, passar por todas as áreas, mas chamar atenção, por exemplo, né, para a retomada de um programa robusto do Bolsa Família. Eu chamo de Bolsa Família vitaminado, Bolsa Família ampliado, reforçado, onde, de fato, volta-se, sob a liderança do ministro Wellington Dias, volta-se a coordenar e organizar o cadastro único do país. O valor do Bolsa Família foi triplicado em relação, né, a períodos anteriores.
lembremos que o governo anterior de Bolsonaro foi um governo que fez um programa emergencial pré-eleitoral, né? Ele fez um programa, os brasileiros que estão me ouvindo aqui, me assistindo, vão lembrar disso, ele fez um programa para tentar reverter um resultado eleitoral. Ele passou 3 anos e meio asfixiando o Bolsa Família e depois, na véspera da eleição, ele retomou um valor maior com o objetivo de tentar influir na eleição. Felizmente, o povo mais pobre deste país percebeu, né, o truque mal intencionado do então presidente e não se deixou levar por esta tentativa, né, de ilusão. E, ao contrário, Lula, quando assume, volta a dizer: o combate à fome é o centro do meu governo. E este centro de governo é representado por um conjunto de políticas, na área, por exemplo, da agricultura, agricultura familiar, agricultura também de grandes extensões, dita agricultura empresarial. O governo lança o maior plano safra da história do Brasil. O ministro Paulo Teixeira vem conduzindo no Ministério do Desenvolvimento Agrário programas de recuperação de tudo aquilo que havia sido abandonado em relação à agricultura familiar. Aliás, na agricultura familiar a coisa era tão grave que o próprio ministério foi abandonado. Fecharam o Ministério da Agricultura Familiar e, sob a liderança do ministro Paulo Teixeira, nós estamos remontando todo o Ministério da Agricultura Familiar, como outros também, a cultura, que retomou intensamente seus programas, volta a ter financiamentos, recursos, e financiamentos, obviamente, sem nenhum tipo de discriminação, né? Com absoluto respeito democrático à liberdade criativa de todos os artistas brasileiros que fazem a cultura do nosso país. Mas voltando, então, para a questão, né, do arcabouço, vamos chamar assim, de proteção social, este programa Bolsa Família, vitaminado, fortalecido, ele já está dando resultados positivos. Infelizmente, a devastação do bolsonarismo atrasado, ela é muito grande. Então, nós precisamos de mais tempo para recolocar o país no lugar onde ele estava quando começou o processo de desestabilização do nosso governo anterior. Eu lembro, inclusive, que é uma curiosidade que ilustra bem isto, né? Eu até anotei aqui para não esquecer, que na questão do emprego, né, o menor nível de desemprego da história do Brasil foi exatamente em final de 2014, onde esse índice estava em 6,9. O Brasil estava praticamente no pleno emprego. E este período coincide com o acúmulo de um conjunto de políticas públicas de qualidade que foram aplicadas pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma. Depois, quando entra o processo criminoso de desestabilização que fizeram do governo para criar o ambiente para o golpe, né, que derrubou a presidenta Dilma, e infelizmente a economia brasileira entrou em profundo retrocesso. E agora nós vamos recuperá-la passo a passo, Amanda. Fontana, agradeço muito sua participação aqui com a gente, e a gente hoje conversa também com Raimundo Bonfim, que é coordenador da Central dos Movimentos Populares, ele que já está aguardando para entrar, te mandou um abraço, viu? Mandou saudações aqui para você também. Eu mando outro grande abraço, Amanda, para ele, né, e para aquele maravilhoso congresso que eu tive a honra de ser convidado e representar o nosso partido lá, fazer inclusive uma análise de conjuntura com todos os delegados do Brasil inteiro, um congresso realmente muito forte, mostrando a força dos movimentos sociais, e esta é outra parte do balanço que eu não pude fazer e talvez na sequência com o Raimundo possa ser feito, que é a retomada de um conjunto de mecanismos de participação popular no controle do governo, no ato de governar junto com o nosso povo, que nós queremos aprofundar ainda mais, mas isto já foi fortemente retomado, né, sob a liderança, aliás, do nosso ministro Márcio Macedo, que é da nossa Secretaria-Geral, né, do governo, no caso, onde passa todo o mecanismo por onde passa todo o mecanismo de participação social no governo. Um grande abraço e um ótimo dia, Amanda, para ti, para o meu amigo Raimundo Bonfim e para todos os internautas que acompanham as nossas redes do PT. E, por favor, gente, convidem outras pessoas para acompanhar as nossas redes, que nós queremos falar com cada vez mais brasileiros e brasileiras
porque assim nós podemos levar a informação real do que está acontecendo no nosso Brasil. Um grande abraço, um ótimo dia. Abraço, obrigada, secretário. Bom dia. Tá aí a entrevista com o secretário-geral do partido, né, o Henrique Fontana, aí sobre esse balanço. Eu queria também, gente, fazer um registro. O secretário falou da presidenta Dilma, né, citou a presidenta Dilma. Eu queria fazer um outro registro também. A gente teve outro marco esta semana, além do primeiro ano na vitória aí do presidente Lula nas urnas. A gente completou também 13 anos da eleição da primeira mulher para a presidência da República, né? Em 2010 a gente elegia a presidenta Dilma no dia 31 de outubro, então fazer esse registro aí também merecido, né, para essa semana de marcos tão importantes. E a gente segue aqui no Jornal PT Brasil para comentar justamente esse congresso, né, da Central dos Movimentos Populares que o Fontana participou, ele acabou de citar aqui para a gente. O Raimundo Bonfim foi reeleito coordenador nacional por unanimidade, então aproveito para convidá-lo aqui a se juntar a nós nesta sexta-feira. Bom dia para você, Raimundo, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Amanda Guerra, bom dia a todos, a todos que acompanham o Jornal PT Brasil. Muito grato pelo convite para que a gente possa rapidamente aqui passar para todos e todas como é que foi esse congresso e os principais desafios apontados pelos integrantes participantes desse congresso. Eu queria começar, Raimundo, um pouquinho a partir da provocação aqui também do Henrique Fontana, que falou que participou do Congresso, né, que fez uma análise da conjuntura, queria falar também do balanço, né, da participação popular no governo Lula, então já quero começar por esse assunto. Que balanço você faz da participação popular, da importância dos movimentos, nesse movimento de união e reconstrução proposto pelo presidente Lula? Fundamental, Amanda. Você sabe que nós participamos não só da coordenação da campanha vitoriosa do nosso presidente Lula, mas eu também fiz parte daquele GT de participação social que a presidenta Gleice criou, defendeu, ajudou a construir durante o governo de transição. E ali no governo de transição, nós fizemos um diagnóstico da destruição da participação social, dos instrumentos, dos conselhos da conferência pelo governo anterior, e apontamos diretrizes, tanto do ponto de vista de políticas, de iniciativa, mas também administrativa. Nesse sentido, nós reestruturamos a secretaria, propusemos a reestruturação da Secretaria-Geral da Presidência da República e apontamos para o governo Lula de que a Secretaria-Geral da Presidência da República, para além de cuidar de várias questões administrativas do governo, pudesse ser o Ministério Político, ou seja, o Ministério da Participação Social. Então, nós criamos, então, o Conselho de Participação Social, composto por 68 integrantes dos movimentos populares e uma executiva de 8. Desses 68, eu tenho a satisfação de compor essa executiva dos 8 membros. Nós já tivemos uma iniciativa muito importante, que foi o PPA participativo. Então, aos poucos, né, nós estamos retomando essa participação social, popular, na definição das diretrizes e das prioridades dos programas de reconstrução do nosso país. Precisamos avançar muito mais, mas já demos passos importantes nesses quase 9 meses de governo, e a participação dos movimentos populares é fundamental nessa relação com o governo. Nós queremos dar um passo a mais do que foi a importante participação popular nos governos Lula e no governo Dilma. Por exemplo, a gente está pensando em como usar mais os plebiscitos, referendo, consultas públicas, né? Enfim, para que a gente possa avançar muito mais. É fundamental engajar os movimentos populares na definição das políticas públicas, inclusive para não deixar o governo ficar tão refém das forças do atraso, das forças de extrema-direita presentes muito forte, sobretudo no Congresso Nacional. Com certeza, Raimundo. E a Central dos Movimentos Populares acabou de realizar, né, a gente comentou aqui, o 7º Congresso Nacional, foi em Salvador.
te reelegeu por unanimidade. Parabéns pela reeleição aí da entidade. Como é que foi o encontro dessa organização que completa aí 30 anos? Foi muito potente, simbólica, Amanda. Eu até me emociono, porque nós nos debruçamos na construção desse congresso há mais de um ano. Esse congresso era para ser realizado em 2022. Em função ainda que é um congresso dessa magnitude, precisa de um ano para ser preparado, nós ainda estávamos ali no final da pandemia, mas não tinha segurança de que em 2022 teríamos as condições de realizar o congresso. Em segundo lugar, teríamos as eleições presidenciais e nós gostaríamos muito de dedicar toda a nossa energia, toda a nossa força na campanha de eleição para eleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, esse congresso era para ter ocorrido em 2022 e nós transferimos eles para este ano. E foi um congresso que ele não é um evento em si só, ele é um processo. É muito parecido com os processos do Partido dos Trabalhadores, que começa os congressos, os encontros nos municípios e nos estados. A CMP também funciona assim. Desde março, nós realizamos centenas de encontros, plenários, debates pelos municípios, né? Nos 21 estados em que nós temos CMP constituída. Depois, no mês de maio, junho e julho, os congressos estaduais. E agora, de 26 a 29 de outubro, nós realizamos o nosso 7º Congresso Nacional da Central de Movimentos Populares, aqui em Salvador. Digo aqui porque eu ainda estou em Salvador, só hoje à tarde retorno para São Paulo. Então, foi muito importante porque ele marca os 30 anos de fundação da CMP. Nós tivemos a presença no ato de abertura de 3 ministros do governo Lula, 2 ministros, o ministro Márcio Macedo, o ministro Paulo Teixeira e a ministra Aparecida Gonçalves. O presidente Lula mandou uma carta que foi lida pelo Márcio Macedo. O presidente Lula esteve no Congresso de Fundação há 30 anos, o governador Jerônimo, representante de parceiros nossos, como do MST, da CUT, da Marcha Mundial de Mulheres. Então, foi um congresso muito importante também porque ele foi realizado após a gente ter conseguido derrotar o Bolsonaro, né, nas eleições, e após a gente retomar a democracia no nosso país e estar participando desse processo de reconstrução do nosso país. Você sabe que eu sou o fundador da CMP, mas eu fui eleito coordenador geral em 2018, exatamente no dia 7 de abril, que foi aquela data drástica, né, que foi quando o presidente Lula saiu de São Bernardo do Campo para a Polícia Federal em Curitiba. Então, eu me sinto muito honrado pelos 500 delegados e delegadas terem me escolhido como por unanimidade para continuar conduzindo a nossa Central de Movimentos Populares. Foi um congresso que teve muita programação cultural, muito debate político. O Henrique Fontana ajudou no debate de conjuntura. Foi com quase 500 delegados e cerca de 90 convidadas de todos os cantos do Brasil. Conseguimos eleger uma direção de 41 integrantes, uma direção nacional, 61% de renovação, muita juventude, mulheres, negros e negras, né? Uma ótima renovação, também conseguindo manter quadros políticos dessa conjuntura nossa. Então, muito animado, eu ainda estou aqui ainda comemorando, então, esse fantástico processo que foi o nosso 7º Congresso da Central de Movimentos Populares, que teve o tema 30 anos de luta e resistência e o lema contra o fascismo em defesa da democracia, dos direitos e da vida. Maravilha, Raimundo. E a CMP, ela reúne 4.000 movimentos populares, é bastante organização, bastante gente. Qual a importância desse trabalho de articulação com tantas entidades, Raimundo? Mas eu queria também saber dos desafios de conseguir dialogar com tantas pautas, né, e tantas pessoas. É um enorme desafio, Amanda. Não é tão fácil, não é tão simples, né? Mas é muito importante, porque para além das lutas temáticas, né, das lutas do dia a dia, é muito importante a gente ter esse espaço de articulação
das várias lutas, dos vários movimentos, para que a gente possa somar força para fazer esse liame, essa conjunção entre a luta lá no território, nas periferias, com as lutas de caráter mais geral. Então, é muito desafiador, é muito complexo, a gente precisa estar numa dedicação permanente, mas o saldo é muito positivo. Veja que foi esses movimentos populares, nós estamos em 21 estados da federação, como você falou, com 4.000 grupos de base agregados à CMP, e foram esses grupos que nós, junto com eles e outros movimentos, nós conseguimos fazer a resistência ali para tentar impedir o impeachment, o golpe na presidenta Dilma. Foram esses grupos que foram para as ruas, né, nas mobilizações, na vigília Lula livre, pelo Lula livre. Foi esses grupos que impediu que o governo Temer ainda desmontasse mais o conjunto de direito e de políticas públicas no nosso país. Foi a militância que está nesses grupos, não só ela, é verdade, mas essa militância que esteve presente nas lutas por vacina, pelo auxílio emergencial, naqueles grandes protestos que nós promovemos. Então, é com esses grupos lá na periferia, né, lá nos bairros mais distantes da nossa cidade, que a gente conta. Foram esses grupos que fizeram as campanhas de solidariedade durante a pandemia, são esses grupos que defendem a nossa democracia, são esses grupos que sustentam o projeto de reconstrução do nosso governo, de pessoas que estão ali no contato direto com o povo, com a angústia, com o sofrimento do povo. Então, é muito importante a gente fortalecer. Esse é o papel da Central de Movimentos Populares. Infelizmente, cada vez mais, por conta do processo de desindustrialização do país, por conta da precarização do trabalho, a luta por melhores condições de vida, cada vez mais ela ocorre no bairro, a partir do local de moradia, a luta por saúde, por educação, a luta por cultura, a luta por saneamento, né? Mas também aqui na Central de Movimentos Populares nós temos a luta da juventude, a luta das mulheres, a luta dos negros, da população LGBTI, que ia mais. Então, é uma diversidade, uma pluralidade na Central de Movimentos Populares, e nós, Amanda, somos a única experiência do gênero no Brasil. Só tem uma Central de Movimentos Populares, né? Tem uma em outros países, tem na Bolívia, na Argentina tem uma experiência semelhante, mas é um enorme desafio. Mas eu acho que esse congresso de 30 anos mostrou que nós demos uma grande contribuição nesses últimos 30 anos para avançar nos governos democráticos populares, nas políticas públicas, para defender a democracia. E os nossos principais desafios é continuar a luta em defesa da democracia contra o fascismo, aprofundar a participação popular e a inclusão social através dos diversos políticas públicas e programas com participação popular. Raimundo, vida longa, então, a Central dos Movimentos Populares, a participação popular, a mobilização. Parabéns pelo trabalho. Obrigada por participar aqui com a gente mais uma vez do Jornal PT Brasil. Eu que fico grato, Amanda. Um abraço a todos, a todas e todos que acompanham o Jornal PT Brasil. E vamos lá, convide mais amigos, amigas, para que a gente possa aumentar cada vez mais o número de militantes, de pessoas, de amigos e amigas que acompanham a nossa TV PT. Obrigada, Raimundo. Um abraço. Eu agradeço mais uma semana da sua companhia, participação, sintonia e carinho aqui com a Rede Povo de Comunicação. Um ótimo final de semana e te vejo de novo na segunda-feira. Eu queria apenas dizer para vocês que essa não é uma vitória minha, não é uma vitória só do PT, essa foi uma vitória de todas as mulheres e homens que amam a democracia, que querem liberdade, que querem um país mais justo. Essa foi a vitória das pessoas que querem mais cultura, que querem mais educação, que querem mais fraternidade, mais igualdade. Essa é a vitória de todos os homens e mulheres que resolveram libertar esse país do autoritarismo.